Anjos encontrados na Antártica e o mistério congelado. Boa noite! Antes de começarmos, já aproveita e se inscreve no canal para acompanhar essa história inacreditável até o final. O relato de hoje foi contado por Elias Monteiro, um cientista brasileiro que teve a chance de trabalhar na Antártica em um projeto sigiloso. O que ele encontrou por lá desafia tudo o que conhecemos sobre a ciência, a religião e até mesmo a história da humanidade. Mas antes de revelar o que estava escondido sob o gelo, vamos voltar ao começo dessa jornada. Elias Monteiro era um renomado cientista, com anos de experiência em pesquisa e ensino nas maiores universidades do Brasil. Ele dedicou boa parte da sua carreira ao estudo de espécies em extinção, catalogando e analisando animais que poucos conheciam. Por conta desse trabalho, sempre teve sua vida muito focada no meio acadêmico, publicando artigos e participando de eventos científicos. Mas tudo mudou no dia em que recebeu uma carta misteriosa. Dentro do envelope, apenas um número de telefone e uma mensagem direta. Se quiser fazer parte do maior projeto científico da sua vida, ligue. Elias ficou intrigado. Quem poderia ter enviado aquilo? Ele hesitou por algumas horas, mas no fim decidiu ligar. A ligação foi atendida por um homem de voz firme e articulada. Ele se apresentou como representante de uma empresa privada e afirmou que Elias estava sendo recrutado para uma missão científica na Antártica. O projeto era confidencial, mas envolvia o estudo de novas espécies não catalogadas. O cientista ainda tinha muitas dúvidas, então sugeriu que se encontrassem em um local público para conversar. O homem concordou. No dia combinado, Elias foi até a cafeteria escolhida e logo encontrou o sujeito. Bem vestido, de fala educada, alguém que claramente sabia o que estava fazendo. Durante a conversa, o homem revelou que Elias vinha sendo observado há anos e que sua experiência fazia dele a pessoa perfeita para integrar a equipe. Os documentos estavam todos ali, garantindo que todos os custos seriam cobertos. Elias ficou surpreso, mas não conseguiu conter a empolgação. A oportunidade era única e a proposta de salário era irrecusável. Ainda assim, precisaria de 1 ano para resolver suas pendências no Brasil. O recrutador aceitou e estabeleceu que dali a 12 meses ele partiria para sua nova vida. Durante esse tempo, Elias organizou tudo. Pediu demissão da universidade, encerrou seus projetos e preparou-se para a expedição mais importante de sua carreira. O tempo passou rápido e, quando menos percebeu, estava embarcando rumo à Antártica. O avião pousou em uma base, onde foi recepcionado por uma equipe simpática, mas logo percebeu algo incomum. Após algumas horas de viagem por terra, chegaram a um ponto onde helicópteros os aguardavam. Elias estranhou, afinal, a base não deveria ser acessível por terra? Um dos cientistas explicou que o local era remoto e exigia transporte aéreo. Durante o voo, Elias avistou imensas estruturas no gelo. Pareciam bases militares, muito além do que ele imaginava existir naquele continente. Quando aterrissaram, viu centenas de pessoas transitando, muitas delas cientistas como ele. Foi levado para um alojamento gigantesco, repleto de corredores e repartições. Ao entrar no quarto designado, percebeu que a operação era muito maior do que ele esperava. Nos dias seguintes, Elias tentou entender melhor o ambiente. Fez amizade com um cientista chamado Marcos, que já estava na base há 2 meses. Os dois conversaram bastante, e Elias finalmente começou a questionar o real propósito daquela missão. Ele fora chamado para estudar novas espécies, mas até aquele momento ninguém havia mencionado qualquer detalhe sobre seu trabalho. Pior ainda, observou que algumas pessoas usavam crucifixos e outros símbolos religiosos. Isso o intrigou. Por que um local científico teria tantas pessoas com crenças tão explícitas? O mistério apenas aumentava. Além disso, havia um local na base que chamava a atenção: uma caverna de gelo colossal. A movimentação ao redor dela era intensa. Pessoas entravam e saíam o tempo todo, mas ninguém comentava sobre o que havia lá dentro. Elias perguntou a Marcos sobre a caverna, mas a reação do colega foi estranha.
Ele hesitou por alguns segundos antes de responder, como se não soubesse se deveria falar sobre aquilo. Então, disse algo que fez a espinha de Elias gelar. Ali dentro existem coisas que desafiam tudo o que sabemos sobre a ciência e sobre a religião. Elias ficou paralisado por um momento, sem saber o que dizer. Seu primeiro instinto foi rir, achando que Marcos estava brincando. Mas o olhar sério do colega dizia o contrário. "O que você quer dizer com isso?" insistiu. Marcos respirou fundo antes de continuar. "Seres congelados, humanos, mas não exatamente humanos. São maiores do que nós e têm asas." Elias sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não fazia sentido. Como poderia ser verdade? Seria uma alucinação coletiva, um delírio compartilhado por cientistas exaustos? Ou havia algo real naquela história? Ele tentou processar a informação. Sua mente lutava para encontrar uma explicação racional. Mas o que eles são? Anjos? Extraterrestres? Algo ainda não identificado? Marcos balançou a cabeça. Ninguém sabe ao certo. Algumas pessoas acreditam que são anjos caídos, seres que um dia tiveram contato com a humanidade e foram aprisionados pelo gelo. Outros acham que são Anunnakis, os deuses mencionados pelos sumérios. Há quem acredite que são alienígenas que caíram aqui há milênios. A única coisa que sabemos é que eles não são normais. Elias sentiu um misto de medo e fascínio. A ideia de anjos ou alienígenas enterrados no gelo da Antártica parecia absurda, mas ao mesmo tempo ele não conseguia ignorar o que estava ouvindo. "E vocês já estudaram esses corpos?" perguntou. Marcos fez um gesto afirmativo. "Sim, mas as informações são extremamente restritas. Apenas alguns cientistas têm acesso direto às criaturas. O que sabemos é que sua biologia é completamente diferente da nossa. Até mesmo o material de suas vestes desafia a nossa compreensão." Elias ficou ainda mais inquieto. "Material das vestes? Como assim?" Marcos olhou ao redor, como se conferisse se alguém estava ouvindo. Então, baixou a voz. Retiraram um pequeno pedaço do manto de um deles para a análise. "O material parece cristal, mas é flexível como tecido. Ele brilha, mas não reflete luz. É como se tivesse propriedades que não conseguimos entender." Elias sentiu o coração disparar. Tudo aquilo parecia saído de um livro de ficção científica, mas os olhos de Marcos mostravam que ele falava sério. Nos dias seguintes, Elias mal conseguia dormir. Seu pensamento estava fixo naquela caverna e nos seres congelados. Ele queria ver com os próprios olhos, tirar suas próprias conclusões. Mas sabia que aquilo não seria tão fácil. O acesso era restrito e apenas os cientistas mais antigos tinham permissão para entrar. Ainda assim, ele precisava tentar. Afinal, essa era a maior descoberta da humanidade, algo que poderia reescrever a história do mundo. E ele queria fazer parte disso. A cada dia, sua curiosidade só aumentava. Observava a movimentação ao redor da caverna, tentando entender melhor quem entrava e quem saía. Algumas pessoas pareciam abaladas, como se tivessem visto algo que suas mentes não conseguiam processar. Outras saíam murmurando coisas ininteligíveis, como se tentassem fazer sentido do que haviam presenciado. Aquilo só aumentava a certeza de Elias. Ele precisava descobrir o que estava lá dentro. Naquela noite, Elias mal conseguiu dormir. Sua mente girava, tentando entender tudo o que ouvira. A ideia de que seres alados estavam enterrados sob o gelo da Antártica era algo difícil de processar. Ele se revirava na cama, repetindo mentalmente cada detalhe da conversa com Marcos. Será que aquilo era um experimento psicológico? Uma farsa criada para enganar cientistas? Ou era algo real? No meio da madrugada, ele se levantou e caminhou pelos corredores do alojamento. O frio penetrava até os ossos, mas sua inquietação era maior que qualquer sensação térmica. Ele precisava descobrir a verdade. Na manhã seguinte, Elias decidiu agir.
Procurou um dos superiores e solicitou acesso ao material extraído do suposto manto dos seres. Ele sabia que não poderia simplesmente pedir para ver os corpos, mas analisar um fragmento da vestimenta poderia ser o primeiro passo. Para sua surpresa, seu pedido foi aceito, e algumas horas depois, ele foi levado a um laboratório altamente protegido. Quando a caixa de contenção foi aberta, ele viu o tecido. Seu brilho era hipnotizante, como se pequenas partículas de cristal refletissem uma luz invisível. Mas o mais impressionante era sua textura. Parecia uma mistura entre metal líquido e seda, algo que desafia completamente qualquer material conhecido pela humanidade. Elias passou horas analisando a amostra. Fez testes de composição, temperatura e resistência. Nenhum dos resultados fazia sentido. O tecido não derretia sob calor extremo, nem endurecia sob frio absoluto. Era flexível e, ao mesmo tempo, incrivelmente resistente. Ele se perguntou, se apenas um pedaço do manto já era tão enigmático, o que dizer dos corpos que estavam na caverna? A resposta para essa pergunta veio mais rápido do que ele imaginava. 2 dias depois, recebeu um comunicado inesperado. Seus superiores estavam autorizando sua entrada na caverna. Quando chegou ao local, Elias sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A entrada da caverna era colossal, com pelo menos 20 metros de altura. O gelo ao redor brilhava como vidro, refletindo a luz artificial instalada pelos cientistas. Ele seguiu os pesquisadores mais experientes, passando por camadas e mais camadas de gelo até chegar a um enorme salão subterrâneo. E então, ele os viu. A cena diante de seus olhos parecia saída de uma pintura renascentista. Filas de corpos perfeitamente preservados, cada um deles com feições serenas, quase como se estivessem apenas dormindo. Eram incrivelmente belos e, de fato, muito parecidos com humanos. Mas havia diferenças marcantes. Eram mais altos, chegando a quase 3 metros de altura. Suas asas, que pareciam feitas de um material semelhante ao manto analisado, estavam dobradas sobre seus corpos. Alguns tinham pele escura. Outros eram extremamente pálidos, mas todos tinham uma presença majestosa, como se fossem de uma raça superior. Elias se aproximou, tentando encontrar alguma explicação racional para o que via. Como aquilo era possível? Como corpos podiam estar tão bem preservados depois de milhares, talvez milhões de anos? Seu coração acelerou. Ele se virou para um dos cientistas ao seu lado e perguntou: "Temos alguma ideia de quanto tempo eles estão aqui?" O homem hesitou antes de responder. As análises indicam que esses corpos foram congelados há pelo menos 15 mil anos. Mas há algo ainda mais intrigante. Elias franziu a testa. "O quê?" O cientista respirou fundo. Aparentemente, eles não morreram de causas naturais. Elias sentiu um nó no estômago. Como assim? O cientista apontou para uma das figuras congeladas. "Olhe aqui." Elias se inclinou e percebeu marcas sutis no peito da criatura. Parecia uma perfuração, como se algo tivesse atravessado seu corpo. Mais adiante, outro corpo tinha sinais semelhantes. Esses seres não simplesmente congelaram aqui, eles foram mortos. Um silêncio tomou conta da caverna. Elias olhou ao redor. Se essas criaturas foram assassinadas, quem poderia ter feito isso? E por quê? Nos meses seguintes, Elias mergulhou em pesquisas sobre os seres. Tentou encontrar qualquer referência histórica que pudesse explicar sua existência. Descobriu que mitologias ao redor do mundo mencionavam figuras semelhantes. Os Anunnakis da Suméria, os Nefilins da Bíblia, os deuses do Egito Antigo. Mas nada era conclusivo. O mistério apenas se aprofundava. Durante esse período, ele também percebeu algo estranho acontecendo na base. Alguns cientistas começaram a agir de maneira incomum. Alguns ficavam reclusos, outros murmuravam coisas sem sentido, como se estivessem ouvindo vozes. Elias começou a temer que houvesse algo muito mais profundo acontecendo ali. Não era apenas uma descoberta científica. Havia algo naquela caverna que mexia com a mente das pessoas.
Ele mesmo começou a ter pesadelos recorrentes. Via figuras imensas caminhando sobre a terra, cidades erguidas por suas mãos e um céu tomado por luzes desconhecidas. Ele acordava suando, sem entender se era apenas sua imaginação ou algo mais. Será que o simples contato com aquelas criaturas estava influenciando sua mente? Depois de 3 anos trabalhando na base, Elias foi chamado para uma reunião com os superiores. O tom sério dos coordenadores já indicava que algo estava errado. Eles lhe informaram que seu contrato estava sendo encerrado. Quando questionou o motivo, a resposta foi vaga. A pesquisa seguirá novos rumos e sua participação não é mais necessária. Ele tentou argumentar, mas foi em vão. No dia seguinte, estava sendo escoltado até um helicóptero e enviado de volta ao Brasil. Durante o voo de volta, ele sentiu uma mistura de alívio e frustração. Por um lado, sabia que teve acesso a uma das maiores descobertas da humanidade. Por outro, não podia deixar de se perguntar: por que ele foi afastado tão repentinamente? Será que descobriram algo que ele não deveria saber? Havia segredos ainda mais profundos do que os que presenciou? Ele nunca teve essas respostas. Mas uma coisa era certa: aquela experiência mudou sua visão sobre o mundo para sempre. Depois de retornar ao Brasil, Elias tentou esquecer tudo o que viu, mas era impossível. Ele sonhava com os seres, com seus olhos fechados sob o gelo, com as asas dobradas e os rostos serenos. Em alguns momentos, ele se pegava olhando para o céu, tentando encontrar algum indício de que, em algum lugar do universo, aqueles seres ainda existiam. Será que eles foram exterminados? Ou será que ainda estavam por aí, observando a humanidade? Por anos, ele guardou esse segredo. Contou apenas para sua família mais próxima, mas nunca mencionou nada publicamente. Até agora. Ele decidiu compartilhar sua história para que as pessoas saibam que há muito mais no mundo do que podemos imaginar. Há segredos enterrados, ocultos por aqueles que detêm o conhecimento. Agora ele deixa a pergunta para você: seriam anjos, alienígenas ou algo além da nossa compreensão? Se você chegou até aqui, deixe seu comentário dizendo o que acha que eram esses seres.